Bora falar ainda sobre o São Paulo e a lesão ou a série de lesões. Quando é que voltam os jogadores que estão machucados? As últimas do mercado, bastidores, finanças, tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Só peço que deixe like, se inscreva no canal, ative todas as notificações e comente sobre o que quiser, combinado? Quero falar agora sobre Galopo e a possibilidade do meia argentino que pertence ao São Paulo virar jogador do Boca Juniors. Só se falou disso hoje na Argentina. Imprensa de lá afirma que o Riquelme, que é o homem forte do futebol, é o presidente do Boca, tem a intenção de contratar o Galopo e prepara para os próximos dias uma oferta oficial. É importante lembrar, porém, que a ideia do Boca Juniors é ficar com o Galopo por empréstimo com opção de compra. A alegação é de que o Boca Juniors hoje não tem capacidade financeira para um investimento desse tamanho, até por não estar disputando a Libertadores da América. Boca está no grupo do Fortaleza na Sul-Americana. É quase impossível imaginar que o São Paulo tope emprestar o Galopo. A chance de saída dele hoje mais real é de venda, mais plausível, mais palpável. O presidente Júlio Casares foi perguntado sobre o tema e respondeu da seguinte maneira, abre aspas, não recebemos nada oficialmente sobre o Galopo. Ele tem mercado não somente na Argentina, mas na Europa também. E no São Paulo tudo é analisado. Não tem jogador inegociável. O que tem de negociável é a condição, o preço e o prazo. Só para lembrar, o São Paulo havia desembolsado cerca de 6 milhões de dólares para contratá-lo do Banfield. A verdade é que o Galopo não conseguiu justificar tamanho investimento, pelo menos até esse momento. Bora falar agora sobre o São Paulo. Queria atualizar vocês em relação à volta dos atletas machucados. São vários os jogadores com problemas físicos, né? Queria contar que o lateral esquerdo Wellington é aquele mais próximo de voltar. A tendência é que ele esteja em campo para o confronto contra o Fluminense nesta segunda-feira no Morumbi. Em relação ao Lucas Moura, ele deve ser o próximo. Se tudo correr bem durante esse final de semana, ele terá condição de jogo contra o Flu. Se não, fica para a próxima partida, mas o Lucas é aquele depois do Wellington que está mais perto de um retorno. Sobre Caleri, lesão na panturrilha é menos grave do que se imaginava ou do que se temia, mas o período de recuperação é de 10 a 15 dias, pois ele deve fazer trabalhos físicos e será preparado para voltar na partida contra o Tajeres, jogo marcado para o fim do mês de maio e que é super importante porque pode garantir ao São Paulo a primeira colocação no grupo na Libertadores. Hoje o Tajeres tem 10 pontos, o São Paulo tem 9, os dois times fazem um jogo antes de se enfrentarem na rodada final da fase de grupos da Libertadores da América. Sobre o Wellington Rato, aí sim um prognóstico não tão bom. A tendência é que ele retorne apenas no início do mês de junho. Caso mais sério do Rafinha, que volta na metade do mês de junho. E aí a situação mais delicada é de Pablo Maia, que sofreu uma lesão muscular e precisou passar por uma cirurgia. Tempo de recuperação previsto para o Pablo Maia é de setembro. Só para completar, São Paulo vem sofrendo com uma série de lesões. E a avaliação interna é de que o problema não está no departamento médico. Os médicos do São Paulo têm conseguido garantir retornos dos atletas ao campo até de forma antecipada em relação aos prognósticos, mas em relação à preparação física e à prevenção de lesões há muita preocupação. São Paulo inclusive cogita a possibilidade de contratar um especialista para coordenar todas essas áreas de preparação física, de prevenção, além de recuperação com o departamento médico. E você o que pensa sobre o DM, a preparação física do São Paulo e essa série de lesões? Use o espaço para comentário e já deixa a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Queria te explicar sobre um novo prazo concedido ao São Paulo para a W Torre em relação à apresentação dos projetos que transformarão o Morumbi. Só para resgatar. São Paulo anunciou alguns meses atrás um acordo com a W Torre para remodelação do Morumbi. A W Torre será responsável por angariar dinheiro e por tornar o Morumbi um palco completamente diferente. 2 projetos devem ser apresentados para votação dos conselheiros do São Paulo. Primeiro projeto sem cobertura, segundo projeto com cobertura. A ideia principal desse desenho do estádio é rebaixar o gramado, construir uma arquibancada que permitiria ao tricolor ter uma capacidade para mais ou menos 85 mil torcedores. A inspiração é o que foi feito no Monumental de Nunes, estádio do River Plate. Pois bem, W Torre e São Paulo têm trabalhado juntos em uma série de ações.
Alguns esboços, inclusive, já foram apresentados ao São Paulo. Tricolor e W Torre, inclusive, discutem sobre a criação de um fundo que vai ser responsável por angariar, por captar dinheiro que vai ser utilizado na construção em toda essa obra. O Tricolor estima que hoje o estádio, que arrecada entre 60 e 80 milhões de reais, se tornará um estádio com capacidade para faturamento por ano de 150 milhões de reais, e esses números ajudam na captação de investimentos. Mas, porém, contudo e todavia, esses projetos com cobertura e sem cobertura devem ser apresentados apenas no segundo semestre e não mais no mês de julho. W Torre contratou arquitetos que estão trabalhando em desenhos. O São Paulo tem recebido alguns desses desenhos, mas o Tricolor concedeu à W Torre um novo prazo, essa apresentação dos projetos finais, para que eles sejam debatidos e votados pelo Conselho Deliberativo de São Paulo, vai ficar para o segundo semestre, possivelmente até dezembro. Essa data ainda está sendo acertada entre as partes. Importante contar que o São Paulo concordou com esse adiamento, não é algo que transforme ou traga problemas para esse projeto. A ideia do São Paulo, vale a lembrança, é de ter seu novo estádio apenas em 2030. E enquanto os projetos são elaborados, desenhados, feitos, enquanto São Paulo e W Torre buscam captação de dinheiro, há um outro ponto que precisa ser destravado em relação ao tombamento do estádio do São Paulo, que sofreu esse tombamento porque o arquiteto responsável pela obra do Morumbi é um dos arquitetos mais renomados, e ele teve todas as suas obras tombadas. Então é isso aí, torcedor do Tricolor Paulista. O São Paulo, né, vive aí com problemas de lesões dos seus jogadores, né? Alguns deles aí vão demorar um tempo ainda para retornar aos treinos e ao time do São Paulo, né? E o São Paulo com esse problema aí dos jogadores estar se lesionando, e com demora, né, de voltar ao elenco, né, fica aí essa preocupação. O São Paulo, né, estuda até buscar aí um profissional da área, né, para ajudar na recuperação dos atletas e a evitar tantas lesões, né? Então isso aí é muito importante, porque o São Paulo tem uma temporada muito longa, né? Assim como outros clubes também no Brasil, a temporada é gigantesca, né? E quanto mais jogadores no departamento médico tiver, principalmente da equipe titular, fica complicado para a equipe, né? Então o São Paulo precisa urgentemente aí de encontrar um profissional dessa área para dar uma evoluída no seu departamento de recuperação de jogadores e até um departamento médico também, né? Sobre aí a reforma do Morumbi, o São Paulo estuda aí essa possibilidade, aumentar muito a capacidade, né? Fazer o que o River Plate fez no Monumental de Nunes, né? Seria muito importante e muito interessante também, né? Para fazer o Morumbi um estádio com muito mais pressão para cima dos seus adversários. O que você acha disso? Deixa aí nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal, deixa aquele like também, compartilha o vídeo aí para chegar mais torcedores. Valeu!